meus amores, boa noite. Ei, pessoal, boa noite. Hoje é dia de live. Hoje é dia de um encontro muito especial aqui. Todas as segundas-feiras nós temos esse momento de reflexão. E as segundas-feiras, a partir da semana passada, começaram a ser momentos de uma reflexão um pouco mais profunda. Praticamente uma sessão terapêutica de autoconhecimento sistêmico. Então, hello, quem tá chegando aí, escreve aí, hashtag Eu Sou Vida Viva. E eu vou colocar aqui o título da nossa live de hoje, que é Como Ser Diferente da Minha Família Sem Deixar de Ser Amado. Uma das grandes ilusões que a gente tem, e às vezes nem sabe que tem, é que se a gente for muito diferente dos nossos familiares, da nossa ancestralidade, é como se a gente fosse perder o amor. E isso é uma dor que fica dentro da gente, que impede, que sabota um despertar do nosso potencial máximo, que sabota a gente de evoluir, de fluir na nossa vida, de prosperar nos nossos relacionamentos. Então nós vamos descobrir como é possível, então, ser diferente da família sem perder esse amor, sem deixar de se sentir amado, tá bom? Então vamos lá, eu quero que você que tá chegando aqui, compartilhe com os teus amigos, eu vou compartilhar com algumas pessoas aqui também, para que as pessoas saibam que a gente tá aqui nessa live. É legal que às vezes a gente convida uma, duas pessoas ali, a pessoa não tava nem sabendo, nem você sabia direito o que era, e no fim a gente acaba ajudando algumas pessoas, porque os temas eles são para quem tá disponível, né? E de repente você nem sabe, mas uma pessoa tava precisando ouvir exatamente aquilo que vai ser falado na live, tá? Então não fica com vergonha não, compartilha aí com seus amigos, com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar, ou que você sentir de compartilhar. Tenho certeza que depois você vai falar pra mim que valeu a pena e que você acabou recebendo até um muito obrigada, tá bom? Tô mandando aqui pra algumas pessoas, tem bastante gente pra mandar, né? Mas eu vou mandar pra algumas aqui pra gente poder começar. Tá bom? E você que tá chegando aqui agora, veja se é possível você pegar um papel, caneta, um copo d'água, tá? Se de repente você estiver bem disponível mesmo, nós vamos estudar algo bem importante. Com certeza você vai sair daqui com um sentimento de novidade. No mínimo um sentimento de novidade, tá bom? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Hashtag Eu Sou Vida Viva. E vamos começar, eu quero começar a nossa sessão de hoje, nossa sessão terapêutica de hoje, cantando uma música para você. Eu vou cantar só uma parte dessa música e eu quero que você deixe essa canção chegar no seu coração, porque depois eu vou te explicar por que ela é tão importante para esse tema, tá bom? Então vamos lá. Espere, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? Orvalho da manhã cobrindo a noite e um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. No refrão, você que sabe, canta junto. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Ó, tô toda arrepiada aqui cantando essa música pra você, porque essa música tem um fundo terapêutico muito especial. E quando eu parei pra prestar atenção na letra dela, eu fiquei impressionada, surpresa. E aí eu gostaria que você repetisse assim comigo. O primeiro passo para eu destravar na minha vida é voltar para casa. Oi? Tá de sacanagem comigo, Paula? Fala novamente, sente isso no seu coração, tá? Primeiro passo para eu destravar na minha vida, em qualquer área, é voltar para casa. Chupa essa manga. Vamos começar pensando nisso. O que acontece, então, quando a gente nasce? Na verdade, quando a gente é concebido. Quando a gente é concebido, lá no movimento do papai e da mamãe fazerem a gente, né? Uma coisa que a gente não para pensar e não tem ideia do que acontece nesse momento
é que no momento em que eles fazem a concepção, ou seja, naquele ato sexual que faz uma criança ser concebida, ser fecundada, ele é muito além de um ato sexual em si. Ele é muito além de simplesmente um desejo, um querer. Tanto é que nós temos muitos filhos, a maioria de nós, inclusive, ou somos fruto de uma noite em que os pais estavam inconscientes porque tinham bebido, usado drogas, ou porque estavam celebrando alguma coisa e se empolgaram e simplesmente fizeram ali aquele ato que concebeu, ou numa briga, ou num abuso, ou num abuso mesmo assim, às vezes só moral ali, que é um tipo de abuso, mas enfim, ou um estupro. Independente da forma como a gente é concebido, o porquê a gente é concebido, ele não tá aqui no mental. Uma grande ilusão que, sem querer, a gente acabou, sem querer, porque a gente não teve o querer de se apropriar desse entendimento, desse significado. Mas a gente foi ensinado a entender que o nosso pai e a nossa mãe fizeram a gente com a intenção ou a não intenção de fazer. Graças a um monte de histórias que são contadas a respeito do momento da união dos nossos pais e do tempo de gestação e como nossos pais nos criaram, as coisas que a gente ouvia lá atrás, isso registrou vários tipos de trauma na nossa vida. Traumas esses que, na verdade, são por conta do significado que a gente aprendeu a dar para o nosso nascimento, para a nossa concepção, a nossa gestação e o nosso nascimento. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Muitos de nós, quando é pequeno, ouve coisas do tipo assim, que nossos pais falam, lógico que eles não têm noção do que eles estão falando ali naquele momento, tá? Então eles falam assim, ai, poxa, Paula, se você não tivesse nascido, eu teria ido fazer um mestrado lá na Itália e eu ia, enfim, ter feito uma carreira internacional. Fala aí coisas que você ouvia quando você era criança, que você nem tinha se ligado ainda, que você ouvia a mãe falar, o pai falar. Ah, se você não tivesse nascido, eu ia trabalhar em tal coisa. Ah, se você não tivesse nascido, eu teria separado do teu pai. Ah, se eu não tivesse ficado grávida, eu teria, ou se tua mãe não tivesse ficado grávida, eu teria casado com outra pessoa. A gente ouviu coisas como essa que muitas vezes a gente nem se dá conta de que eram faladas. Né? E até eu quero mesmo assim te trazer uma primeira reflexão nesse momento da live, porque é muito importante que nós vamos construir um movimento de olhar aqui para que você possa sintonizar com você mesmo. Tô com uma coceira aqui no nariz. Para que você possa se sintonizar com você mesmo e possa voltar à luz da sua vida no reino da verdade e não mais no reino da ilusão. Sem querer, toda vez que eu disser sem querer, significa que não foi você que foi lá pegar aquele significado para você. Você simplesmente aprendeu porque as pessoas que você convivia falavam isso, porque os seus cuidadores falavam isso, tá? Então, sem querer, a gente aprendeu a significar família com um ideal de comercial de margarina. Quem nunca fechou os olhos e imaginou... Ai, como eu queria uma família igual... Completa essa frase. Como eu queria uma família igual da minha coleguinha. Como eu queria uma família igual daquele personagem da TV. Como eu queria uma família igual daquela fulana de tal, daquela atriz, daquele ator. Né? Então a gente, hoje em dia ainda com as redes sociais, mais ainda, né? Porque, ai, como eu queria uma família igual aquela que tá postando todos os dias lá. Eu atendo famílias, né? Todos os dias eu tô atendendo famílias, eu tô atendendo casais, eu tô atendendo pessoas individualmente. E eu atendo muitas pessoas, inclusive, que são famosas aqui de alguns meios e que eu sei que estão vivendo situações muito complexas nas suas vidas pessoais, que na verdade pregam, né, fora uma máscara, um personagem de algo que está acontecendo como se aquilo fosse bom, mas na verdade está com a vida muito despedaçada em vários sentidos. Então, o que acontece? Por que eu tô te falando isso? Porque nós criamos um ideal de família, nós criamos um ideal, uma referência sobre cuidado de pai e mãe, sobre como um pai e uma mãe bons deveriam ser, e por conta disso a gente foi se afastando da luz da vida. A gente foi se afastando da essência do amor maior que os nossos pais poderiam nos dar. E além disso, além de criar registros, que você pode escrever aí,
registros. Nós já vamos voltar um pouquinho nesses registros para você entender melhor o que cada um deles significa, tá? Mas além de criar registros de rejeição, de abandono e de culpa, nós temos personalidades intrínsecas. O que significa intrínsecas? Também que a gente acabou herdando dentro dos movimentos de aprendizado da nossa vida, principalmente da nossa infância até 8, 10 anos de idade, que marcaram na gente impressões que fazem com que a gente se comporte, com que a gente se relacione com a vida a partir dessas personalidades. Então você pode escrever aí, através da vítima, através do vilão ou através do herói. Então olha que interessante que é isso, tá? Você nasce, ou melhor, você é concebido e começa a passar por experiências dentro da barriga da sua mãe. Nessas experiências que você está passando ali, você não tem nenhum discernimento cognitivo ainda. Então você não sabe dar o significado para as coisas, mas você passa pelas sensações. Por exemplo, no momento que tua mãe está estressada por alguma coisa que aconteceu, você sente o útero se contrair. Você sente aquele ambiente ficar hostil. E como a tua parte neural que está sendo constituída ainda naquele momento está aqui em cima, então ali começa a fazer algumas impressões como se você não fosse querido, como se você estivesse sendo rejeitado ali. Então nesse momento, alguns registros vão ficando na sua memória celular. Aí quando você sai da barriga da sua mãe, aí você pode passar por uma experiência, todo mundo vai passar por algum tipo de experiência que vai significar como abandono. Seja porque a mãe vai dormir no outro quarto e você vai ficar sozinho, seja porque a mamãe acabou tendo outro filho e foi amamentar esse outro filho, seja porque a mãe saiu para trabalhar, o pai saiu para trabalhar, principalmente com a mãe nesse período até 3 anos de idade. A mãe saiu para trabalhar, deixou você com a babá, ou porque a mamãe, por alguma razão, ficou sem leite, não deu de mamar. Então, tudo isso vai formando uma impressão de abandono, como se você não fosse querido e mais do que isso, que você fosse deixado de lado, como se você não tivesse alguém forte o suficiente para te proteger. E aí, mais pra frente, não contando, não bastando isso, né? Você passa por experiências de culpa, que daí é quando você já começa a ter significados, você começa a ouvir e entender tanto o verbal como principalmente o não verbal dos seus cuidadores. E aí você ouve essas histórias do tipo, se você não tivesse nascido, eu teria casado com outra pessoa. Se você não tivesse, sei lá, se eu não tivesse ficado grávida, meu corpo não seria assim. Se a gente não tivesse filho, a gente teria dinheiro para comprar uma casa. Então, várias coisas que você acabou ouvindo foram gerando em você uma sensação de culpa. Pensa, olha que forte que é isso, tá? Então, eu já passei pela experiência de rejeição. Nem todas as pessoas vão ter uma marca mais profunda em rejeição, mas todos vão passar por algum momento em que significou rejeição, tá? Todos nós. Porque a gente não sabe significar de outra forma e quando a gente nasce, a gente vai aprendendo que isso são significados normais de se ter a respeito dos nossos primeiros momentos de vida, desde a barriga da nossa mãe, tá? Aí, então, todos vão passar por uma experiência de abandono, alguns mais, outros menos, dependendo da história de vida que aquela pessoa tá vivendo, daquela pessoa, aquele bebezinho teve, tá? E todo mundo vai passar por alguma experiência de culpa. É muito normal isso. Pode ter até alguns países que alguns significados são um pouco diferentes, mas isso faz parte da humanidade. Pode até escrever essa palavra aí. Faz parte da nossa humanidade passar por isso. E mais do que a nossa humanidade, faz parte da humanidade dos nossos pais. Hoje eu trouxe os bonequinhos aqui, ó. Bonequinhos que a Pri que faz pra mim. A Pri tá aí, né, Pri? Então, primeiro passo não é nem você reconhecer a sua humanidade quando você começa a se desenvolver e se autoconhecer para que você possa merecer ser diferente da sua família. Como que você pode dar um pequeno passinho em direção à sua liberdade em relação aos padrões herdados da nossa família? A primeira coisa, pode anotar aí, é reconhecer que além de você ser um ser humano, os teus pais são humanos. Você já parou para pensar que seus pais são humanos antes de serem seus pais? Já parou para pensar que antes deles serem seus pais, eles tinham um relacionamento de casal possível para eles? Já parou para pensar que os seus pais são filhos dos teus avós? Já parou para pensar que seus pais já foram criança? Coisas que a gente não para pensar, né? Que seus pais foram netos? Que seus pais têm uma história? Que seus pais passaram por
questões talvez muito, 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 muito difíceis, que também registraram neles rejeição, abandono e culpa, que talvez aquela mamãe que não conseguiu dar um colo para você, essa mãezinha querida, ela passou por tanta dor quando ela era criança, ela se sentiu tão abandonada, tão rejeitada pela mãe dela, que por sua vez também já tinha se sentido dessa forma, porque a mãe dela sofreu tanto que não conseguiu dar um colo para ela, e que por sua vez a bisavó tua, tataravó tua também passou já por poucas e boas, e vem vindo uma fila de mulheres da família. Imagina uma fila de mulheres da família, eu vou colocar aqui nos bonequinhos, uma fila de mulheres que vem sofrendo várias coisas, várias dores, várias situações bem difíceis, e a gente tá ali querendo um colo, e na verdade nem imagina quanta coisa está por trás dessas duas pessoas que deram a vida para nós, né? Tô até colocando aqui os bonequinhos que eu quero mostrar para vocês. Eu acho bacana a gente ter uma imagem, porque quando a gente tem imagem a gente acaba associando mais coisas assim, né? Mas olha, nós somos fruto de muitas gerações. Todos nós temos muitas gerações atrás de nós. Se você fechar os olhos aí um pouquinho agora e começar a pensar em quantos casais tiveram filhos até que a vida chegasse em você, nossa, é muita gente, né? São crianças como vocês, né, Charlene? Olha só essa cena aqui, essa imagem aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar desde pequenininho. Consegue ver aqui? Deixa eu tirar um pouquinho os comentários, eu já volto os comentários, tá? Só pra vocês conseguirem enxergar bem direitinho. Olha que interessante. Imagina que seja uma fila de mulheres e uma fila de homens. Se a gente fosse movimentar aqui, ó, vou tentar colocar aqui para não cair. Peraí que eu fiz um esquema meio diferente aqui para tentar mostrar para vocês. Então, imagina que esse aqui, ó, seja você que é homem, esse aqui seja você que é mulher, tá? Esse aqui é o bonequinho que representa você. Aí, vamos supor aqui, a tua mãe, ela sofreu tanto, ela queria tanto que a mãe dela desse um colo para ela um dia, e ela ficou de costas aqui para a vida dela. Ela até fez você ali, ela conseguiu te conceber e ela conseguiu te gestar até você nascer, mas a alma dela estava lá buscando o colinho de mãe. Só que, ao mesmo tempo que ela desejava tanto a mãe dela também desejava a mãe dela. E essa outra mamãe aqui também desejava a mãe dela. E essa aqui, e assim sucessivamente, sabe-se lá quantas gerações estão buscando o mesmo amor que dentro de você também busca. Porém, entretanto, contudo, todavia, olha só isso que eu vou te falar como é importante, tá? Isso aqui tá acontecendo bem antes de você nascer. Isso aqui tá acontecendo gerações. São homens e mulheres que eu não sei nem como, além e apesar de toda dor, tiveram a coragem. Vamos supor que esse aqui, esse é teu pai e essa é tua mãe, tá? Vou até trocar de lugar aqui, ó. Esse é teu pai e tua mãe. Se você fosse imaginar toda a dor que foi herdada por eles, a dor que eles passaram na vida deles sem saber como significar, eles não tinham Google igual a gente tem, eles não tinham constelação familiar, não tinham liberdade religiosa, eles não tinham nada dessas informações que a gente tem. Eles nem sabiam o que estava acontecendo na vida, eles estavam só copiando e colando o padrão e do jeito possível para eles. Escreve isso aí, que isso é muito importante, tá? Do jeito possível para eles, eles estavam levando a vida adiante. Então são vários casais, imagine muitos casais. Imagine mais de 240 pessoas atrás de você, representando 7 gerações de casais que foram se unindo da forma possível para eles, fazendo os filhos, fazendo filhos, até chegar no teu pai e na tua mãe. E teu pai e tua mãe, como humanos, também tem toda essa história. Também tem suas questões herdadas, também tem os seus padrões herdados, também tem os seus traumas, tem sua sensação de abandono, rejeição e culpa. E mesmo assim, além e apesar de toda a dor, também das superações, mas eu vou me focar aqui, além e apesar de toda a dor e de toda a inconsciência deles, eles tiveram a coragem sistêmica, porque a coragem sistêmica ela não é um querer racional, eu vou lá e vou fazer um filho agora para sofrer, para eu botar um filho adiante e sofrer no meu relacionamento de casal, não é isso. A coragem sistêmica, ela é algo que é muito maior, é uma disponibilidade de alma de levar a vida adiante. Anota isso, olha que bonito que é.
Coragem sistêmica é a disponibilidade de alma de levar a vida adiante. Uau! E seu pai e sua mãe, da forma possível para eles, eu não sei como é que foi. Talvez você nem conheça teu pai e tua mãe, talvez você não conheça um ou outro, talvez, sei lá, o que aconteceu exatamente. Mas no dia que eles fizeram você, eles tiveram a coragem sistêmica, eles tiveram a disponibilidade de alma de conceber você perfeito. Tanto é que você que está aqui me ouvindo, se você está aqui me ouvindo e me lendo o lábio e com uma internet que você consegue me assistir, significa que você é muito perfeito. E você só existe porque cada um desses casais, da forma possível para eles, tiveram a coragem sistêmica de levar a vida adiante, ou seja, ficaram disponíveis de alma para transmitir a vida para frente. Mas, se antes deles serem esses transmitidores sagrados de vida, né, esses servidores da vida, de levar a vida adiante, antes disso eles são casais, eles eram um casal da forma possível, mas eles eram um casal, eles são humanos. Então, se eu for olhar para os meus pais e julgá-los como humanos, eu vou fazer o maior... Como é que eu posso chamar isso? Eu vou contratar para mim a maior maldição da vida, porque eu vou negar a vida que eles me deram. Nosso tema de hoje é como ser diferente da minha família sem deixar de ser amado. A primeira compreensão que você tem que ter aqui é que o teu pai e tua mãe, como pai e mãe, eles são sagrados. Como pai e mãe, eles são sagrados, porque eles tiveram a disponibilidade de alma de transmitir a vida para você, além e apesar de toda dor, trauma ou questão que eles pudessem ter, consciente ou inconsciente. Se você conseguir separar o pai e mãe sagrado, que deram a vida para você, do pai e mãe humano, que são humanos comuns, que também têm suas questões, suas dores, etc., e também têm seus... Ai, que bom, Adri de Floripa! Que também tem suas questões, etc. Então, se você conseguir fazer a separação, você pode escrever aí, tá? No seu papel. Você pode escrever de um lado sagrado e do outro lado humano. Vamos fazer essa separação juntos? Então, aqui, ó, sagrado. Opa, sagrado, ficou meio esquisito aqui. Versus humano. Então, quando eu separo o sagrado dos meus pais da humanidade deles, eu tenho uma chance de começar a olhar para eles na luz da verdade. E aí eu começo a ter a possibilidade de receber algumas verdades doloridas que eu vou falar aqui para você hoje. Quem quer ouvir verdades, engolir verdades, levanta a mão. Quem quer chupar manga, levanta a mão direita, por favor. Por enquanto tá fazendo sentido, vocês estão compreendendo a linha de raciocínio? Deixar vocês escreverem enquanto eu tomo um golinho de água aqui, tá? Você está com delay? Eu sempre quero que vocês respondam aqui, mas acho que dá um pequeno delay. Mas estão compreendendo, né? O que a gente tá conversando aqui, tá? Legal, Ju, obrigada. Camila tava aqui. Ai, Camila, gostosa, saudade. Legal, então vocês estão compreendendo isso, né? Legal. Então, quando eu faço a separação de sagrado e do humano dos meus pais, eu consigo dar um passinho adiante. Eu consigo olhar para as minhas personalidades. Lembra que a gente fez aqui 3 bolinhas? Você pode fazer aí 3 bolinhas. Nós vamos representar as nossas personalidades, tá? Então escreve aí: vítima, vilão e herói. Lembra que nossos pais, como humanos, são humanos bem comuns e como humanos, eles têm uma relação de casal antes da maternidade e paternidade. Sim? O que acontece, então? Dá para entender? Ah, melhor ainda, Anne, se você chegou atrasado e tá entendendo, então tamo na luz, né? Legal. Então, veja bem comigo aqui que legal isso. Vítima, herói e vilão. São as 3 personalidades que todos nós temos em algum cantinho de nós, inconscientemente, guiando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, o nosso desejo de pertencer. Como a gente veio lá da rejeição, abandono e culpa, aqueles sentimentos que a gente significou por fatos que aconteceram. Quando a barriga da mãe contrai e eu sinto que eu não sou querido, foi um fato. A barriga se contraiu, mas o significado que eu dei para isso foi difícil e dolorido. Então, com todas essas sensações que a gente teve, é óbvio que
Para que eu possa ser visto, para que eu me sinta amado, eu começo a ter alguns papéis. Esses papéis são essas personalidades que a gente está falando aqui. Então, às vezes, eu preciso me colocar como vítima. O que é vítima? Igual aquela criança que fica doente, que chora, que fica com uma dependência do papai e da mamãe. Por que a criança faz isso? Porque ela precisa se colocar como vítima para ela ser vista. E ao mesmo tempo, no momento em que ela está fazendo aquele drama, vamos dizer assim, que para ela é uma dor. Não deixa de ser uma dor. Aliás, escreva isso que é bem importante. Isso vale para tudo, para adultos e crianças, tá? Toda dor, ela é uma dor, ela é real. Agora, o que a gente conta sobre a dor é que está no reino da ilusão. Isso é uma das coisas que nós vamos ressignificar aqui juntos agora, tá? Então, se a dor, ela é real, mas o que eu conto sobre a dor não é real, então eu vou fantasiando e vou construindo histórias na minha cabeça que vão justificando as minhas personalidades. Então, a criança vai lá e se coloca como vítima e ela recebe atenção. Quando ela fica doente, ela recebe atenção. E ao mesmo tempo que como vítima ela está recebendo atenção, ela está recebendo algo que para ela é importante, que ela está significando ali como aconchego, segurança, proteção e pertencimento, nesse mesmo momento ela também está sendo heroína. Porque quando a criança fica doente, quando a criança ela faz esse movimento de vitimismo, não necessariamente como doente, mas que ela faz esse movimento de requerer atenção como uma vítima, nesse momento ela também está tirando a atenção ali daquele casal das questões que eles ainda não conseguem resolver. O que eu vou falar para você requer muito respeito mesmo. O que eu vou te falar pode te fazer respeitar mais os seus pais ou destruir a tua relação com seus pais. E eu não quero que você destrua a sua relação com seus pais. Então requer muito respeito que eu vou te falar, tá? E eu vou acreditar que todo mundo que tá aqui tem maturidade para me ouvir, inclusive, tá? Todo papai, toda mamãe, como humanos, como homem e como mulher que são, por não ter habilidade de lidar com as suas próprias questões, com as suas dores, eles colocam o filhinho no meio da relação. Eles colocam a filhinha no meio da relação de casal. Porque esse papai e essa mamãe nem sabem, até caiu aqui, esse papai e essa mamãe, eles nem sabem que eles têm dores, eles nem imaginam o que está por trás da vida deles. Eles também estão só copiando e colando padrões. Eles também estão repetindo os padrões dos casais da família deles. Eles também estão repetindo as dores herdadas. Eles também têm as lealdades sistêmicas que fazem com que eles levem adiante a dor através dos seus relacionamentos. Enquanto nós estamos inconscientes, isso você também pode anotar, tá? Enquanto nós estamos inconscientes, nós usamos qualquer relação, qualquer vínculo nosso para levar a dor da nossa família adiante. Porque isso é uma forma de garantir o nosso pertencimento. Se você fechar os olhos aí e me disser dois, não precisa nem mais que dois, se me disser dois padrões que você vê que você está repetindo, que parece que você já fez de tudo para parar de repetir, mas você continua repetindo, igualzinho teu pai e tua mãe, ou igualzinho tua mãe, igualzinho teu pai, igualzinho uma tia, igualzinho tua avó, igualzinho... Você vai me trazer vários, você vai falar, Paula, 2 é pouco, eu vou te trazer 25, 40, só numa piscada de olhos aqui de coisas que eu tô repetindo, que eu nem queria mais tá repetindo, mas eu não consigo parar. Por que a gente faz isso? Porque nós temos uma lealdade inconsciente à nossa família. Nós temos um desejo tão grande de continuar fazendo parte, que faz com que a gente, inclusive, não consiga se manter diferente da família, igual ao nosso título aqui, né? Como se manter diferente da família sem deixar de ser amado. Porque se você for muito diferente, você tem uma sensação inconsciente de perder o seu lugar. Uma sensação inconsciente de perder o amor da sua família. Então, às vezes você até evolui numa área, mas daí você não evolui em outra ou adoece em outra área, como se fosse uma forma de você manter o vínculo com os padrões da sua família para não perder o seu lugar. Olha que louco que é isso, né? Óbvio que isso é inconsciente, porque ninguém faria isso em sua consciência, né? Mas é uma dinâmica bem dolorida. E teus pais também. Então, os teus pais, eles estão só copiando e colando. E aí, como eles não têm habilidade nenhuma, eles não sabem nem o que está acontecendo na vida, imagina se você está me ouvindo aqui, uma pessoa que eu sei que é a mais nova aqui é a Isa, que tem 16 anos. Né? Não sei quem que tem menos de 16 aqui, mas no geral, acredito que todo mundo tem mais de 16 anos aqui. Todo mundo já é adulto no seu próprio sistema, né? Então, o que acontece? Todos nós vamos lembrar lá do nosso pai e da nossa mãe, vamos lembrar de momentos que eles nos colocaram no meio do casamento deles.
Um movimento inconsciente, mas um movimento bem difícil. Aí eu que me sinto rejeitada, abandonada e culpada, o que eu faço? Sim, papai, sim, mamãe, me usem como salvadora dessa relação. E talvez você esteja me ouvindo aqui, cheia de problemas na sua vida, talvez problemas de saúde, problema de dinheiro, problema de, sei lá, de autoamor, de estética, de relacionamento de casal, etc. E você nem se deu conta que você mesmo adulta ainda tá lá no meio da relação do seu pai e da tua mãe, tentando salvar o casamento deles. Tentando salvá-los das dores deles. Uma filha que fica meio casada com o pai porque a mãe não deu conta de ficar na relação, né? Uma filha que fica grudadinha na mãe, louca pra ficar perto do pai, mas não consegue ficar perto do pai porque tá ajudando a mãe a cuidar da dor dela. Então, são tantas questões que a gente se mete sem querer, de forma inconsciente, que faz com que a gente fique lá no meio da relação de casal dos nossos pais, como salvadoras, mas ao mesmo tempo a gente vai pro lado de vítima para poder ser visto e de vez em quando a gente passa pelo vilão também, né? Porque a gente vai fazer uma maldade. A gente é fruto de um monte de maldade sistêmica, que é esse movimento inconsciente dos pais, colocar a gente no meio da relação deles, que a gente também vai fazer vingança sistêmica. Tchau, papai, tchau, mamãe. Muito bom, Flavinha. Mas o tchau tem que ser funcional, porque se o tchau for disfuncional, vai acontecer de você precisar voltar para casa por mal. Lembra que eu cantei uma música, não sei se todos vocês estavam aqui no começo, mas eu comecei essa live cantando Fogão de Lenha do Chitãozinho e Chororó. Depois vocês podem tanto me ouvir aqui cantando de volta no comecinho, você que perdeu o começo da live, como pegar no YouTube aí e colocar essa música para você ouvir. Ela tem um fundo perfeito, sistêmico, terapêutico, que tem um segredo de vida lá, que diz... Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, que seu filho vai voltar. Nós sempre vamos voltar para casa. Nós sempre vamos voltar para casa. A gente sempre vai precisar ir lá na fonte, lá na essência, que é o papai e a mamãe, para a gente tomar a luz da vida. Mas se a gente for tomar a luz da vida do pai e da mãe humanos, nós vamos com julgamento e condenação e a gente vai se afastar da luz da vida, porque a gente vai se achar melhor do que eles. A gente vai achar que eles não nos deram o suficiente. A gente vai achar que pode cuidar deles e vai lá para o papel de mãe do pai, mãe da mãe, pai do pai, pai da mãe. Você vai para qualquer papel menos o seu de filho. E sabe por que as pessoas não estão evoluindo na vida? E eu descobri isso profundamente essa semana. Sim, depois até vou botar essa história das moedinhas, tá, Flavinha? Eu ia te chamar de Rochinha. Sabe por que as pessoas estão... E eu só tô atendendo isso essa semana, gente. É muito providencial, né? Como o campo traz pra gente as respostas mais lindas. Né, amor? Sempre volta. Sabe por que as pessoas estão se sabotando profundamente na vida e deixando de fluir? Escreve aí uma palavra. Quero que você escreva bem grande essa palavra para você sentir ela. E você vai escrever devagar essa palavra, tá? Eu vou escrever ela aqui primeiro, ó. Apesar de que vocês não vão conseguir me ler, vai escrever a palavra saudade. Escreve aí a palavra saudade. Sente essa palavra no seu coração. Ah, nós temos muita saudade do nosso lugar de filho. Eu estava conduzindo uma constelação recentemente e eu coloquei os bonequinhos assim, né? E aí eu pedi para a cliente numerar. Eu pedi assim para ela, olha, você vai colocar esse bonequinho, fica onde? Daí ela foi colocando, esse aqui fica aqui, esse aqui fica aqui, tal. Tinha um bonequinho que estava deitado. E aí ela diz assim pra mim, pra mim esse bonequinho aí é o meu marido. E eu olhei pra ela e fiz assim, não, eu vou te contar quem que é. Porque daí eu falei assim, ó, você vai me dizer quem é o número 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4. Tá, beleza. Você acredita que o bonequinho que tava deitado era ela? É como se ela tivesse... E foi muito interessante. O bonequinho que era deitado era ela. E aí, o bonequinho que representava o pai dela estava olhando para ela de um lado e o bonequinho que representava a mãe dela estava olhando para ela do outro. Como se fosse assim, ó. Não sei se dá para você ver aqui. Peraí, deixa eu... Olha só. Tipo, ela assim no meio
o bonequinho do pai e o bonequinho da mãe, olhando pra ela. E aí a filha dela e o marido estavam lá, estavam em outra direção, totalmente distante, olhando para outro lado. Aí ela, o que isso quer dizer? Olha só, a ilusão de que eu posso salvar o casamento dos meus pais e o meu movimento de vítima para que os meus pais me vejam, me deixando morta para minha vida. Me deixando nesse lugar, eu adulta, ou seja, eu falando como se fosse ela, tá? Eu adulta, pronta para prosperar, um relacionamento de casal massa pra caramba, uma história linda de viver, uma pessoa cheia de energia, de trabalho e tudo mais, mas com uma angústia profunda na vida. Por quê? Porque continua no movimento de morte. Eu morro para que os meus pais me vejam. Eu morro para salvar o casamento dos meus pais. Então, não tem como ser diferente da sua família. Não tem como você fluir na sua vida. Não tem como você prosperar, como você ter bons relacionamentos e você fazer a tua vida acontecer de verdade, na luz dos teus próprios significados, se você estiver ainda na ilusão de que você pode salvar o casamento dos seus pais. Ainda na ilusão de que você não foi querido e amado o suficiente. Ainda na ilusão de que seu pai e sua mãe te devem alguma coisa. Não tem como. Paula, pelo amor de Deus, como é que eu saio disso? Oh, minha Nossa Senhora da maldição familiar, socorro. Eu não sei nem quanto tempo nós temos aqui, ó. Nós temos 20 minutos para trabalhar a solução. Quem quer trabalhar a solução, levanta a mão direita aí, fazendo um favor. Ai, que linda essa cartinha. Eu vou ler ela para vocês. Ó. Eu vou pegar algumas cartinhas aqui pra gente trabalhar elas juntas, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existe... Oh, aí sim, hein? Levanta a mão direita, levanta o pé direito, levanta todo o corpo. Uhul! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, vou pegar algumas cartinhas aqui pra gente fazer um caminho, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, nessa linha de solução que nós vamos trabalhar agora, é entender com muito respeito que toda doença... Você não vai conseguir ler, eu sei que você não vai conseguir ler, mas eu vou ler aqui pra você, tá? Mas essa é a cartinha. Que toda doença, ela existe, ela chega pra nós para resolver um conflito. Então, todo sintoma, qualquer tipo de sintoma, tudo aquilo que não estiver fluindo na tua vida, aquilo que estiver doendo, aquilo que estiver adoecido, aquilo que não estiver dando resultado, não está frutificando, tem muito esforço, isso nós vamos chamar de sintoma. Sim? Então, todo sintoma traz em si algo que precisa ser visto além do aparente. Precisa ser aprofundado para descobrir a raiz. E às vezes... é um movimento, por exemplo, igual eu estava com uma cliente esses dias, né? Eu vou dando alguns exemplos para vocês, porque daí você vai compreendendo o que isso quer dizer. Como a gente tem um amor muito grande à nossa família, a gente está ligado à nossa família por essa lei do pertencimento, a gente está repetindo ou comprando dores de gerações, às vezes passadas, às vezes são dores que a gente nem imagina que está comprando. Então, eu estava com uma cliente, o caso dela era o seguinte, ela diz assim, Paula... eu fiquei 7 anos com uma pessoa, eu tenho uma união estável com essa pessoa, a gente se separou faz 1 ano e meio, eu já estou com outra pessoa, faz X meses que eu já moro com outra pessoa, mas eu não consegui dissolver a união estável, não consegui finalizar a documentação de separação dessa união estável até hoje. Hoje essa pessoa, que é o relacionamento dela, mora em outro país e ela não conseguiu nem conversar com ele ainda, dizia ela, essa era a queixa dela. Ok. Então, nós começamos a conversar e a gente começou a fazer uma investigação, ou seja, vamos olhar além do aparente, vamos ver o que está por trás disso. Aí, conversa vai, conversa vem, eu pergunto para ela, para quem que você entregaria esse cubinho aqui, representando essa união estável que não termina nunca? Aí eu coloquei várias gerações assim na frente dela, parecido com esses bonequinhos aqui que a gente colocou, sabe? Então, vamos supor que aqui... fosse a mãe, a avó, a bisavó e ela, tá? Vamos imaginar que esse aqui fosse o... Eu mostrei essas bonequinhas aqui pra ela, falei, pra quem que você devolve isso?
Aí ela vai lá e fala assim, pra minha avó, ela entrega assim, ó, ela coloca o cubinho do lado da vozinha materna dela. Tá bom. Aí eu falo, legal, me conte sobre o casamento da tua avó. O que você sabe sobre o casamento da tua avó? Vocês não vão acreditar o que ela me contou. Ela diz assim pra mim, olha, agora que você me falou, tô chocada. A minha avó separou do meu avô de corpos, eles continuaram morando junto até o fim da vida, mas eles nunca tiveram a coragem, ela nunca teve a coragem de assinar a separação, porque naquela época era muito feio. Daí eu, olha só que interessante isso. Aí eu digo pra ela, será que é possível você devolver isso pra sua avó? Daí eu fiz algumas falas com ela, então diga assim pra sua avó, querida vovó, eu vejo a sua dor, eu vejo que para você não foi possível. E tá tudo bem. Querida vovó, esse é o teu destino. O seu destino. E você é grande para o seu destino. Eu fico com a luz da vida que vem de você através da minha mãe. Da sua coragem de dar a vida para minha mãe. E as suas questões eu devolvo para você. Porque você dá conta, mas eu sou muito pequena para isso. Aí ela repetiu comigo, né? Aí aquela respiração que faz assim, ó. Aí ela se aliviou. Eu digo, como você se sente agora? Ela, nossa, eu tô me sentindo aliviada. Eu jamais imaginei que a minha questão de dissolução de união estável tivesse alguma coisa a ver com qualquer outra pessoa que não fosse eu e o problema de relacionamento. E aí era uma relação, inclusive, abusiva. Aí eu pergunto pra ela, e pra quem que você entrega o abuso? Para quem que você entrega essa dor do abuso da tua relação? Aí ela vai lá e entrega para um bisavô por parte do pai dela. O pai do pai do pai dela. Aí ela vai lá e entrega para ele. Daí eu falo, o que você sabe sobre esse homem? Aí ela diz, ele foi expulso de um país. E ele veio expulso, veio morar no Brasil e sempre teve muita saudade lá do país. E aí até o bonequinho que a gente colocou representando esse ex-marido dela, olhava para esse bisavô, como se estivesse vinculado lá àquele destino. Aí eu digo, então devolve para ele esse medo, inclusive, que ela tinha de ser abusada, de continuar sendo abusada, mesmo que o cara não estivesse nem mais conversando com ela. Mas esse medo não era dela, esse medo era desse bisavô, que tinha um emaranhamento, que tinha uma questão, que tinha um fato difícil que aconteceu na vida dele lá nas questões de guerra. Então, gente, sempre além do aparente. A gente, às vezes, não merece a gente não consegue se posicionar na nossa vida para a gente conseguir merecer o fluir da vida, simplesmente porque a gente está ligado a questões lá da nossa ancestralidade e não está nem sabendo disso. E, além disso, está comprando a briga dos nossos pais, comprando a briga, às vezes, de outros parentes, mas principalmente dos nossos pais, querendo se sentir vista porque se sente rejeitado, abandonado e culpado. E qual que é o primeiro, primeiro não, porque eu já falei de vários primeiros aqui, né? Mas é entender que todo sintoma traz em si uma denúncia de algo que precisa ser visto. Você pode pedir ajuda, você pode pedir ajuda para uma sessão de constelação familiar, você pode pedir ajuda, às vezes, numa meditação você consegue refletir, o que isso quer me dizer? Que problema é esse? Por que esse problema tem persistido tanto na minha vida? Será que esse problema é meu? Será que eu tô comprando a briga de alguém? Será que eu continuo alimentando a ilusão de que eu posso salvar o casamento dos meus pais? Será que eu continuo alimentando a ilusão de que eu posso carregar as dores da minha família? Será que eu continuo alimentando a ilusão de que eu não fui amado o suficiente? Que meus pais me devem algo, que eu devo alguma coisa para os meus pais? Se você alimenta uma ilusão dessa, você precisa contar a verdade para você, concorda? E aí você pode começar a contar a verdade para você. Eu me libero da ilusão de que eu posso salvar os meus pais. Eu me libero da ilusão de que eu posso me meter na relação de casal dos meus pais. Eu me libero da ilusão de que eu sou maior e melhor do que meu pai, ou maior e melhor do que minha mãe. Eu conto a verdade para mim, eu posso ser diferente. Maior e melhor, não. E eu consigo palpar essa diferença, eu consigo palpar o merecimento de ser diferente quando eu respeito o que veio antes de mim, quando eu respeito, inclusive, a relação de casal possível para os meus pais. Olha que lindo que é isso. Aí você pode dar um próximo passo.
que é dizer sim para tudo que aconteceu. Imagine que você pudesse agora ter na sua frente assim, uma tela de cinema muito grande, passando várias cenas da sua vida. Várias cenas, cenas difíceis, cenas traumáticas, cenas boas de superação, de alegria, cenas de você com seus pais, cenas de você com seus familiares, cenas de vocês com as pessoas que você amou, com as pessoas que você não amou. Imagina que você pudesse ver tudo isso aí na sua frente, de uma forma muito, tipo um trailer assim, sabe? Passando cenas e cenas e cenas e cenas e cenas. E você vai olhando para isso, vai se relacionando com isso. De repente você respira fundo e pensa assim comigo. Peraí. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, tudo que cada pessoa fez comigo, seja uma pessoa próxima, um parente, ou seja uma pessoa que só passou pela minha vida, eu não sabia fazer diferente. Eu também estava emaranhado com as minhas questões. Eu também atraía pessoas para levar a dor da minha família adiante. Se meu pai atraiu minha mãe para levar a dor da família adiante, se minha mãe atraiu meu pai para levar a dor da família adiante inconscientemente, e eu também? Então quer dizer que tudo que aconteceu foi o certo para mim? Sim, tudo com riqueza de detalhes que aconteceu na sua vida, da sua concepção, da sua gestação, do seu nascimento, da sua primeira infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, até hoje. Tudo o que aconteceu foi o certo e possível para acontecer. Não tinha como ser diferente. Tem como ser diferente a partir de agora. Mas para ser diferente a partir de agora, necessariamente você tem que incluir tudo o que aconteceu com muito respeito no seu coração. Porque senão você vai estar sempre vinculado ao passado. Você vai estar sempre virando para olhar para o passado. Como se alguma coisa lá do passado ainda te devesse algo. Como se alguém te devesse algo ou se você devesse algo para alguém. Você não deve nada para ninguém. Nem ninguém te deve algo. O amor maior que teu pai e tua mãe tinham que dar para você foi o dia que eles fizeram a relação que te concebeu. E se eles estavam inconscientes, se eles não queriam conscientemente, se eles brigaram naquele dia, se eles nem se conheciam e você nem sabe quem são, não importa. O que importa, vamos falar de novo, a coragem sistêmica, que é a disponibilidade de alma dos seus pais te darem a vida. Olha só que lindo que é isso. Se a gente entende a raiz das coisas, tudo fica mais simples. Porque daí você pode, inclusive, entender isso aqui, ó. Vivi, repete isso aqui comigo. Independentemente do que aconteceu no passado, alguém pode até escrever essa frase aí, por favor, tá? Independentemente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Independente do que aconteceu. Se você está aqui respirando nesse momento, me ouvindo, você tem uma chance. Se você continuar querendo resolver o passado, porque eu sou chateado por causa disso, sou chateado por causa daquilo, porque meu passado, porque meu pai e minha mãe, porque brigaram, porque não brigaram, porque separaram, não separaram, traiu, não traiu. Enquanto eu estiver querendo mudar a humanidade dos meus pais, eu perco o sagrado deles em mim. E o sagrado deles é o sim que eles nos deram no dia que eles nos conceberam. Porque imagina, eles fizeram 100 relações sexuais na vida, até eles conceberem você, vamos supor. Por que nas 100 eles não engravidaram? Eles engravidaram justo uma vez que eles fizeram você. Porque nesse momento que eles fizeram você, eles estavam disponíveis de alma. E é isso que importa para nós. O resto é comportamento de ser humano. De gente que também está traumatizada. Você acha que seus pais também não foram traumatizados? Teus pais também não tiveram um monte de questão aí que eles nunca vão resolver na vida? Você me entende? A dor é imensa, então a gente precisa olhar para essa dor, para dar um bom lugar para ela no seu coração e ressignificar ela. E a gente só consegue ressignificar quando a gente sabe da verdade. Então a gente está falando aqui, né? Você vai lá e assume um papel de vítima, de herói. Se a gente fosse pegar um caso como a Vivi está relatando aqui pra gente, que os pais separaram e ela sente muita dor por isso, etc., possivelmente ela pegou as dores de um dos pais, ou da mãe, ou do pai, pegou e comprou a briga. Não, coitada da minha mãe, porque minha mãe foi traída. Geralmente a gente faz isso, tá? Eu sei porque eu também já fiz. Meus pais não são separados, mas eu já tomei as dores, tá? Porque minha mãe foi injustiçada, não sei o que lá, não sei o que lá.
Eu tenho uma cliente que tá até aqui, que tá assistindo, que ela fez isso. Ela comprou a briga da mãe dela, brigava, até hoje ela briga pela mãe dela. Aí o pai dela foi embora. E aí ela tinha muita saudade do pai, mas ela não conseguia admitir que ela amava muito o pai. E ela sentia muita raiva da mãe, porque ela tomou as dores da mãe, mas o que aconteceu no coração dela? Ela começou a ficar com raiva da mãe, porque por causa da mãe ela não pode ter o pai. E aí ela tinha que ficar sempre cuidando da mãe. Olha que loucura que é isso. Aí o que a gente faz? Escreve aí que isso é muito sério, muito importante e, nossa, isso vai dar uma manga boa pra chupar. A melhor forma de punir os meus pais pela maldade que eu acho que eles fizeram pra mim é fracassando na vida. A gente passa a fracassar nos nossos projetos, nos nossos relacionamentos, na nossa conquista financeira, nas nossas questões profissionais. A gente passa a fracassar. E às vezes ter só uma área da vida que vai mais ou menos bem e as outras áreas vão mal. Por quê? Porque inconscientemente a gente está punindo os nossos pais e ficando vítima. E aí a gente é obrigada a voltar para casa. Lembra que eu falei que de qualquer modo a gente vai voltar para casa? E a gente acaba voltando para casa de forma pesada. Eu tenho clientes, vários clientes estão chegando para mim com mais de 40 anos que estão voltando para casa dependendo financeiramente dos pais, que não tem onde morar. Isso não acontece por acaso. Isso é um movimento de alma. E às vezes você não volta porque financeiramente não tá podendo, não tem condição de cuidar da própria vida. Às vezes você volta para casa você cuidar de uma doença. Às vezes volta para casa porque você parou de um relacionamento e vai morar com os pais até se reerguer psicologicamente, entendeu? Mas por que acontece isso? Porque tá se metendo onde não deveria se meter. Tá olhando e julgando e condenando a humanidade dos seus pais e se colocando no meio deles como se você pudesse salvar a relação de casal deles. Como se você pudesse salvar a dor da tua mãe dela. Como se você pudesse carregar a dor do teu pai dele, da tua avó, do teu bisavô. Por isso que eu contei os exemplos aqui pra vocês. Quem tá chegando agora, gente, e assim, essa live ela tá bem intensa, bem complexa, assim, no sentido de profundidade. A gente está estudando de uma forma muito legal e muito libertadora essa possibilidade de ser diferente da nossa família, parar de repetir padrão e conseguir fluir, se libertar, fluir em todas as áreas, porque não é em uma área só que a gente tem que fluir, a gente tem que fluir em todas, a gente tem que estar bem em todas. Só que eu só vou ter auto-amor e merecimento de caminhar na minha própria vida, de colocar luz na minha vida, na minha estrada, se eu conseguir olhar para os meus pais e separar o sagrado do humano. Se eu conseguir olhar para os meus pais e entender que eles não me devem nada, que eu não devo nada para eles, que o que eles me deram de mais incrível, mais poderoso, mais surreal, mais extraordinário foi a luz da vida, no dia que eles me conceberam, através da coragem sistêmica de ficar disponível para me levar a vida, para me dar a vida, além e apesar de toda dor. Quando eu consigo fazer essa separação, imediatamente eu consigo olhar para a minha própria vida e paro de encher o saco dos meus pais. Então vocês podem colocar aí, tá? Se você quer uma fala de liberação, que você pode inclusive falar mais vezes para você, eu me libero da ilusão de que eu posso salvar o casamento dos meus pais. Eu me libero da ilusão de que eu posso ser melhor que os meus pais. Eu não posso ser melhor, eu posso ser diferente. E esse direito de ser diferente é o que eu vou me apropriar hoje. E aí eu vou dizer sim para tudo que aconteceu. Vou entender que independente de tudo que aconteceu, a vida foi preservada. Aí eu vou poder falar, mãe, pai, eu tomo a vida de vocês. É ativo. Eu tomo, sem demandas, sem expectativas. Eu tomo do jeito que veio. Eu compreendo que o mais sagrado vocês me deram. E o resto agora eu posso fazer. Todos os recursos que você precisa estão dentro de você. Você não precisa de nada de fora. Tem uma mentora minha, ela dizia assim, seus pais não podem te dar nada que 7.666.000.000 de pessoas e mais um tanto que tem aí no mundo podem te dar. O que eles tinham que te dar, eles já te deram quando eles fizeram você. Se você entendeu isso, você toma a vida. E quando você toma a vida, olha só que lindo. Você pode, a partir de agora, transformar todo o medo em força.
O medo que te paralisava, o medo que te fazia olhar para trás, o medo que te fazia sentir inseguro diante das coisas da vida, se transforma em força para você construir o novo. Uau! Como seria se você pudesse usar o medo e toda a dor que você experimentou na sua vida até aqui para construir mais vida, para fluir, para dar os próprios significados que você deseja para sua vida, que aliás essa é a proposta do programa Vida Viva. Quem está no programa Vida Viva está vivendo isso com a gente lá, né? A gente está reconstruindo significados básicos para que a gente tenha direito e merecimento de seguir uma vida maravilhosa e abundante. Aliás, quem desejar, hoje eu mandei um áudio para algumas pessoas, ontem eu fiz uma live surpresa e eu mandei um áudio de afirmações. Quem desejar, manda um direct que daí a gente manda para vocês, tá? Bom, e aí então eu consigo fluir na minha própria vida. Porque quando eu tomo a vida dos meus pais, e aí eu consigo transformar o meu medo em força, aí, cara, aí só vai. Né? Aí só vai. Aí você é liberado para seguir adiante. Você passa a ser, ó, que legal, 100% responsável pelas suas escolhas. Gosto dessas cartinhas aqui que elas têm. Aí você pode dizer, olha, eu tomo a vida dos meus pais e agora eu decido seguir a vida. Eu decido fazer algo de bom com a minha vida e fluir. Sabe? Vivi, eu não consegui acompanhar as tuas questões aqui. Depois eu vejo assim. A gente tem mais outros materiais, tá? Mas assim, tem algumas coisas que eu não vou conseguir aprofundar, porque o objetivo da live, inclusive nós temos só 4 minutos para terminar, tá? Então, toma o conteúdo, quem tá aqui, toma o conteúdo possível para você. Faz depois, fecha os olhos um pouquinho, tá? Vamos fazer isso juntos agora? Fecha os olhos aí um pouquinho, você que acompanhou até aqui, para que a gente possa fazer um fechamento desse conteúdo, que é um conteúdo delicado. Eu sabia que esse é um conteúdo que ia mexer profundamente, tá? Algumas pessoas que já estão aí na caminhada do sistêmico, do autoconhecimento sistêmico, se apropriam desse conteúdo de uma forma talvez mais leve, tá? Mas eu gostaria de fazer uma consolidação aqui com vocês. Então, convido você a fechar seus olhos, eu também vou fechar um pouquinho. Respira fundo, de preferência puxando o ar pelo nariz e soltando pelo próprio nariz, uma respiração bem consciente. Isso. Então imagine que uma luz dourada desce lá do alto do céu, chega no seu corpo pelo alto da sua cabeça, e essa luz dourada é uma luz de limpeza. Ela começa a passar por toda a sua mente e ela começa a limpar os seus pensamentos. Essa luz, ela automaticamente vai dizendo para você aí dentro dos seus pensamentos que você não precisa se preocupar em entender nada. Essa luz diz para você que você pode ficar só com o essencial e que no tempo certo você vai dar outros passos em outros níveis de compreensão, mas que por enquanto você pode escolher ficar com um aprendizado simples do nosso encontro de hoje. Essa luz dourada ela vai descendo, ela vai passando pelos seus órgãos aqui internos, passa por todo o seu corpo, vai descendo, descendo. Ela ultrapassa suas pernas, desce, 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 ultrapassa os seus pés. E continua descendo, 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 descendo até o núcleo da Terra. Lá no núcleo da Terra, essa luz toma uma energia vital, uma energia de força, uma energia de sustento, uma energia de segurança que vem da Mãe Terra, do universo maior. Então essa luz, ela volta com mais força, preenchendo todo o seu corpo. E você pode sentir essa luz se apropriar de você de tal maneira que parece que uma leveza acontece porque uma limpeza aconteceu aí. Tudo aquilo que era pesado demais agora é retirado de você. Tudo aquilo que ficou em confusão, que ficou em dor, você decide agora deixar para algo maior do que você cuidar. E você pode até ver a confusão, a dor, alguma questão que ficou em aberto aí dentro de você, vir para uma bolinha. Pode ser uma bolinha vermelha, uma bolinha preta, que fica aqui na tua mão. Você sente essa bolinha, talvez você possa sentir até o peso dessa bolinha. Ela vai pesando, pesando a tua mão. E essa luz dourada ainda faz mais uma limpeza aí. Ela vai lá nos cantinhos da sua mente, do seu inconsciente, das suas partes, e retira tudo que está escondido e passa para essa bolinha que fica ainda mais pesada.
nesse momento, você humildemente ativa a sua crença espiritual, olha para cima e decide entregar para algo muito maior que você. Para Deus, para aquilo que você chama de Deus, que é tão maior, tão maior, tão maior, que você pode ver que quando você estica a mão num ato de pedido de ajuda, essa luz maior toma essa bolinha e você sente os seus braços se soltarem, você pode soltar os seus ombros, você pode soltar todo o seu pescoço, seu corpo. E mesmo que não tenha nenhuma palavra, nenhuma imagem, você fica só com o essencial. Só com o essencial. E o essencial está na sua respiração. E você pode dizer assim para você: enquanto eu respiro, a minha alma trabalha, buscando aquilo que eu ainda não posso ver. E no momento certo, chegará para mim na minha consciência. E eu resolverei as questões e conflitos que já estão disponíveis para mim. E assim é. Então, lentamente, você pode ir abrindo seus olhos. Tá? Abre seus olhos. E deixa essa experiência te tocar aí no nível mais leve. Sim? Queridos, foi muita coisa, né? Acabei um pontinho aqui, em cima da hora praticamente. Eu vou tirar uma foto dessas cartinhas, vou colocar no story, tá? Pessoal, Vida Viva, amanhã tamo junto, 19h30. E semana que vem nós temos mais. Semana que vem nós vamos falar mais sobre... eu não sei exatamente qual é o tema da semana que vem, mas nós vamos falar sobre relacionamentos, tá? A gente não colocou o título ainda, mas semana que vem nós vamos falar sobre relacionamentos. E Vivi, eu vou te convidar a seguir o meu canal do YouTube. Inclusive, quem ainda não está lá no meu canal do YouTube, gente, por favor, siga o meu canal do YouTube. Pra gente ter mais pessoas compartilhando aqueles conteúdos. Tem conteúdos bem legais lá, tá? E aí a gente pode, através lá do conteúdo do YouTube, você pode também ter outros presentes, tá? Eu convido você que quer mais conteúdo, dá uma passeadinha lá, escolhe um vídeo bem legal, assiste e me marca. Tá bom, gente? Vamos fazer a foto? Bem lindo. Vamos. 1, 2, 3. E vou fazer um print, a gente reposta, vocês colocam lá, @paulacastanho_vaz, me marca, coloca a hashtag eu sou Vida Viva. Amanhã às 7 horas não tem dinâmica. Amanhã às 7 horas é atividade livre. Você vai fazer o que você quiser fazer. E olha só que massa isso. Amanhã vocês são donos da dinâmica, mas 7 horas eu vou estar online, tá? Vou estar ao vivo comigo mesmo aqui. Tá bom? Vamos fazer o print? 1, 2, 3 e já! Ai, eu fiz errado, peraí. Ai, socorro, 1, 2, 3 e já. E lembra de comentar ali no nosso feed, tá? Eu vou colocar essa foto lá e você pode comentar porque valeu a pena estar aqui hoje. Qual foi o seu maior aprendizado? Beijo, gente! Boa noite! Yay!